pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um Nas Ondas do Esporte aqui nas Ondas de Sampa. Para quem ainda não sabe, meu nome é Rafael e é um prazer fazer esse programa aqui com vocês. No programa de hoje vamos conversar aí sobre a rodada do sábado e domingo. Muitos jogos agitaram aí o futebol brasileiro e o futebol europeu. E, além disso, vamos conversar aí um pouquinho sobre o calendário do futebol brasileiro para esse ano, que tem bastante modificação por conta de Copa do Mundo, por conta de alguns ajustes de datas, o começo do Campeonato Brasileiro, que já é na próxima semana, e também vamos falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo Feminina, que já teve o anúncio da sua marca nesse fim de semana, além do Mundial Feminino. Também vamos comentar um pouquinho aí no nosso terceiro bloco do programa de hoje, tá bom? Então, como de praxe, bora lá para os resultados da rodada. Bora lá, começando então pelo Campeonato Paulista, o primeiro estadual aqui que a gente comenta, rodada de número 5, aconteceu nesse final de semana, com o São Bernardo 0, Mirassol 4, a Ponte Preta, que está em Maus Lençóis, empatou com o Noroeste, que também está mal por 2-2, Clássico paulista, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3-1 e afunda o São Paulo em crise. Palmeiras que marcou os gols com Maurício, Flaco Lopes e Kelvin. O São Paulo marcou com Bobadilha. Vamos comentar um pouquinho mais aí da situação do São Paulo depois. Santos e Bragantino empataram em 0-0. O Capivariano perdeu em casa para o Primavera por 2-1. O Novo Horizontino venceu o Botafogo de Ribeirão por 2-0 e o Corinthians, com um gol no finalzinho de Yuri Alberto, venceu o Velo Clube por 1-0. A classificação do Campeonato Paulista tem nos seus 8 primeiros classificados de momento Novo Horizontino e Palmeiras, seguidos por Bragantino, Corinthians, Mirassol, Primavera, São Bernardo e Capivariano. Neste momento estão sendo rebaixados o Noroeste e a Ponte Preta. Ponto de atenção aqui para o torcedor do São Paulo, que está numa situação muito complicada, beirando a zona de rebaixamento, só não está lá por conta de uma vitória e faltam 3 jogos. O São Paulo tem 3 compromissos pelo Campeonato Paulista ainda, enfrentando Santos, Primavera e Ponte Preta. A depender dos resultados, ou não se classifica, ou até, no pior das hipóteses, é rebaixado para o Paulista A2. Será que vai acontecer isso com o tricolor do Morumbi? Vamos acompanhar aí pelas próximas semanas. Campeonato Carioca, vamos passar aqui pelos resultados dos grandes do Rio de Janeiro. O Botafogo venceu o Bangu por 2-0. No clássico da rodada, o Fluminense venceu o Flamengo por 2-1, no jogo até que foi marcado por uma interrupção por conta das fortes chuvas no Rio de Janeiro. Os gols foram marcados por Serna e John Kennedy para o Fluminense e Everton Cebolinha descontou para o Flamengo. Flamengo que também está em Maus Lençóis. Além disso, o Vasco venceu fora de casa o Boa Vista por 3-0. A classificação do Campeonato Carioca mostra no grupo A a classificação de momento do Fluminense, Vasco, Volta Redonda e Bangu. No grupo B estão classificando no momento Botafogo, Madureira, Boa Vista e Nova Iguaçu. O Flamengo, que já tem jogos a mais do que os demais, neste momento não está na zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Carioca. Campeonato Mineiro teve a 5ª rodada nesse final de semana. O Norte venceu o Pouso Alegre por 5-2. A URT venceu o Itabirito por 2-1. O Uberlândia e América Mineiro ficaram no 1-1. A Tombense venceu o Democrata por 2-0. O Atlético empatou com o Betim por 1-1. E no clássico da rodada, de virada, o Galo, o Atlético Mineiro, venceu o Cruzeiro por 2-1. O gol do Cruzeiro marcado pelo artilheiro Caio Jorge. Já o Galo virou o jogo com Bernard e um golaço de Hulk. Hulk que com esse gol torna o Cruzeiro sua maior vítima na carreira, o time que ele mais fez gols. A classificação do Campeonato Mineiro tem no grupo A URT em primeiro lugar, seguido pelo Democrata, e o Atlético Mineiro ainda fora da zona de classificação. Grupo B tem o América Mineiro em primeiro e o Pouso Alegre na segunda colocação. Grupo C, Norte lidera, seguido pelo Cruzeiro, que nesse momento está na classificação dos segundos colocados, porém é o
pior segundo colocado, ficando atrás de Pouso Alegre e Democrata. Portanto, se o Campeonato Mineiro ele encerrasse a sua fase de grupos por agora, o Cruzeiro não iria para a fase de playoffs. Olho no Tite, olho no começo de trabalho, que já balança agora no final do dia após a derrota para o Atlético Mineiro. No Twitter bombou a hashtag já fora Tite. Sabemos que é precipitada, mas já é bom ficar de olho. Vamos lá para mais estaduais, que teve bastante clássico nesse final de semana. Campeonato Gaúcho teve a sua 5ª rodada. Destaques para Juventude 3, Monson 0. E mais um clássico para desespero de Farid Germano Filho. Para quem não conhece, um torcedor icônico do Grêmio. Vale a pena acompanhar as lives e o grande trabalho que o Farid faz. O Inter de Porto Alegre venceu de virada o Grêmio por 4-2. O Grêmio que marcou os gols com Amuzu e Edenilson, e o Inter, gol contra de Marcos Rocha, 2 gols de Rafael Borré e Bernabei para fechar a grande vitória do Internacional do Beira-Rio. Então, é um jogo aí que movimentou bastante, porque o Grêmio de Luiz Castro vinha bem, e aí o Inter com essa vitória mostra que não tá para brincadeira. A classificação do Campeonato Gaúcho no Grupo A estão se classificando no momento Inter, Juventude, São Luís e São José. No Grupo B, Grêmio, Caxias, Ipiranga e Monson. Vamos falar mais de campeonatos estaduais e alguns que a gente não está acostumado a falar por aqui, mas que tiveram clássicos nesse final de semana. O Campeonato Baiano, na sua 5ª rodada, teve o clássico Bavi, vitória do Bahia por 1-0, gol de Del na casa do Vitória. A classificação do Campeonato Baiano de momento, ela tem o Bahia na liderança com 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias, está 100%, seguido por Barcelona da Bahia, Vitória e Porto da Bahia. Lembrando que no Campeonato Baiano são os 4 primeiros que se classificam para as semifinais. Então, os 2 times ali que já estão mais habituados à Série A e a gente já está mais acostumado a acompanhar os jogos, nesse momento estão se classificando para as semifinais. O Campeonato Catarinense também teve um clássico nesse final de semana. A Chapecoense amassou o Joinville por 6-0. 6-0 a Chapecoense. E aí, dando um panorama do Campeonato Catarinense, é dividido em 2 grupos. O grupo A tem a liderança do Brusque, seguido pelo Avaí, Camboriú e Concórdia. São os 4 que estão passando neste momento para as quartas de final. Marcílio Dias e Joinville estão no grupo de rebaixamento. No grupo B, a liderança é do Santa Catarina, seguido por Chapecoense, Criciúma e Barra. No momento, no grupo de rebaixamento, Figueirense e Carlos Renault. Falando do Campeonato Goiano, também teve clássico nesse final de semana. O Vila Nova perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2-1. A classificação do Campeonato Goiano, ela tem o Grupo A, a liderança do Vila Nova, Grupo B, a liderança do Goiás e Grupo C, a liderança do Ouvidorense. O Atlético Goianiense, que é o outro clube que já estamos acostumados a acompanhar nas séries A e B, nesse momento é segundo colocado do Grupo C. Falando um pouquinho também do Campeonato Pernambucano, teve clássico nesse final de semana. O Náutico amassou o Santa Cruz na casa do Santa Cruz por 4-0, uma grande vitória do Náutico. E a classificação parcial mostra o Náutico na liderança com 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias, seguido pelo Sport. Na terceira colocação vem o Retrô, seguido pelo Santa Cruz, Decisão, Maguari, Jaguar e a última colocação do Acadêmica Vitória. Os 2 primeiros classificados do Campeonato Pernambucano passam direto às semifinais. Do terceiro ao sexto disputam as quartas de final. Beleza? Esse foi nosso giro aqui pelos estaduais. E para fechar esse final de semana do futebol nacional, teve final. Teve a final da Copinha, disputada no Pacaembu, no aniversário da cidade de São Paulo. E não deu um clube de São Paulo. Por mais que a final foi Cruzeiro e São Paulo, quem ganhou a Copa São Paulo foi o Cruzeiro. O Cruzeiro levou a melhor por 2-1, gols de William e João Pedro.
E o São Paulo marcou com Isaac, mas não foi o suficiente para mais um título para o Cruzeiro de Minas Gerais. O bicampeonato da Copinha para o Cruzeiro. Parabéns aos meninos do Cruzeiro. Vamos lá então para o futebol internacional. Teve muito jogo por lá, teve muito brilho do futebol brasileiro, muitos talentos brasileiros mostrando na Europa que tem muita bola para rolar. Bora lá? Vamos começar pelo campeonato inglês. 23ª rodada da Premier League, teve o West Ham 3, Sunderland 1. O Manchester City venceu o Wolverhampton por 2-0. O Fulham venceu o Brighton por 2-1. O Burnley empatou com o Tottenham por 2-2. O Tottenham em péssima fase. O Bournemouth venceu o Liverpool por 3-2. E aqui já é um primeiro destaque para o brasileiro com gol de Evanilson. Nós tivemos também o Aston Villa que vai muito bem, obrigado, no campeonato, vencendo o Newcastle fora de casa por 2-0. E aí começa o show brasileiro. O Chelsea venceu o Crystal Palace por 3-1 fora de casa, gols de Estevão e um golaço, inclusive, ele arrancando do meio de campo e ganhando do zagueiro, e gols de João Pedro com assistência de Estevão. Então o Chelsea levou a melhor para cima do Crystal Palace por 3-1 com dobradinha brasileira. O Nottingham Forest venceu fora de casa o Brentford de Igor Thiago, que não fez boa partida, mas um outro Igor fez boa partida. Igor Jesus marcou um dos gols da vitória do Nottingham Forest fora de casa. E o clássico aí da rodada, um dos clássicos, né? Porque na Inglaterra tem muito clássico por conta de região. Então teve clássico londrino, Crystal Palace e Chelsea, mas teve clássico inglês. Arsenal e Manchester United, o líder contra o embalado Manchester United de Michael Carrick, e adivinhem só, 3-2 Manchester United no Emirates, e um grande gol de Matheus Cunha para selar a vitória do Manchester United aos 87 minutos. Um chutaço de fora da área que deu a vitória para o Manchester United. Michael Carrick segue fazendo um excelente trabalho no Manchester United, e o Arsenal sente o golpe, vê o Manchester City ali se aproximando no retrovisor, assim como o Aston Villa, mas o Manchester City é muito mais perigoso nesse sentido. Neste momento, o top 5 da Premier League tem o Arsenal ainda na liderança com 50 pontos, mas vem na cola Manchester City e Aston Villa em segundo e terceiro lugar com 46. O Manchester United tem 38 e o Chelsea tem 37. Campeonato Espanhol teve a sua 21ª rodada nesse final de semana. Vamos aos resultados da La Liga. O Levante venceu o Elche por 3-2. O Osasuna venceu fora de casa o Rayo Vallecano por 3-1. O Valência venceu o Espanyol em casa por 3-2. O Sevilha bateu o Athletic Bilbao por 2-1. Com 2 gols de Mbappé, o Real Madrid venceu o Villarreal fora de casa por 2-0. O Atlético de Madrid levou a melhor sobre o Mallorca por 3-0. O Barcelona, com 1 gol de Rafinha, venceu o Oviedo por 3-0. A Real Sociedad venceu o Celta de Vigo por 3-1. E o Alavés venceu o Betis por 2-1. Sem grandes surpresas nessa rodada, o Barcelona mantém a liderança com 52 pontos. Real Madrid em segundo com 51. Fecham G4 Atlético de Madrid com 44 e Villarreal com 41. O G6 é completo por Espanyol com 34 e Betis com 32. Bundesliga, o campeonato alemão, e teve uma surpresa nessa rodada. 19ª rodada. Vamos aos resultados. O São Paulo empatou em 0-0 com o Hamburgo. O Mainz venceu o Wolfsburg por 3-1. O Bayer Leverkusen venceu o Werder Bremen por 1-0. O Leipzig venceu o Heidenheim fora de casa por 3-0. O Hoffenheim venceu o Frankfurt também fora de casa por 3-1. E o Augsburg, em plena Allianz Arena, venceu de virada o Bayern de Munique por 2-1. Surpreendentemente, terminando uma série invicta ali do Bayern de Munique, de longos jogos que vinha sem perder. O Borussia Dortmund venceu fora de casa o Union Berlin por 3-0. O Stuttgart também venceu fora de casa o Borussia Mönchengladbach por 3-0.
E para fechar a rodada, o Freiburg venceu o Colônia por 2-1. A classificação da Bundesliga ainda tem o Bayern de Munique livre, leve e solto na liderança com 50 pontos, seguido na segunda colocação pelo Borussia Dortmund com 42. Hoffenheim com 36 e Stuttgart também com 36 fecham o G4. O G6 é composto do Leipzig com 35 pontos, e o Bayer Leverkusen com 32. Ligue 1, campeonato francês, também teve um baile brasileiro. Vamos aos resultados. O Paris Saint-Germain venceu o Auxerre fora de casa por 1-0. O Lorient venceu o Rennes por 2-0. Le Havre e Mônaco ficaram no 0-0. O Marseille venceu o embalado Lens por 3-1. Nice venceu fora de casa o Nantes por 4-1. O Paris ficou no 0-0 com Angers. E o destaque aqui da rodada fica para a vitória fora de casa do Lyon por 5-2 para cima do Metz. Detalhe, o primeiro hat-trick da carreira de Endrick. 3 gols para a joia brasileira, que tem surpreendentes 4 gols e uma assistência em 3 jogos com a camisa do Lyon. É um excelente começo para o brasileiro, que tem ali a missão de cavar sua vaguinha na Copa do Mundo. Será que vai conquistar? Carlo Ancelotti está de olho com toda certeza. Para fechar a rodada, tivemos Brest 0, Toulouse 2 e o Strasbourg vencendo o Lille fora de casa por 4-1. A Ligue 1 tem o Paris Saint-Germain na liderança com 45 pontos, seguidos pelo Lens com 43. Teve essa inversão na rodada com a vitória do PSG e a derrota do Lens. O Marseille vem terceiro com 38 e o Lyon vem na quarta posição com 36. Fecham o G6, Lille com 32 e Rennes com 31. Esse é o campeonato francês. Bora falar um pouquinho da Série A. Série A, o campeonato italiano, teve a sua 22ª rodada nesse final de semana, com a Inter amassando o Pisa por 6-2. Mais um jogo aqui de 6 gols, o Como venceu o Torino por 6-0. A Fiorentina perdeu em casa para o Cagliari por 2-1. O Lecce empatou com a Lazio por 0-0. O Sassuolo venceu a Cremonese pelo placar mínimo de 1-0. Genoa e Bolonha fizeram um grande jogo 3-2 para o Genoa. Atalanta goleou a Parma por 4-0. E a Juventus no clássico meteu 3-0 no Napoli. Não deixou o Napoli tomar conhecimento. Roma e Milan ficaram no 1-1. Resultado ruim para o Milan, que tinha pretensão de manter ali na cola a Inter, mas a classificação já mostra a Inter na primeira colocação com 52 pontos, 5 à frente do vice-colocado Milan. Em terceiro vem a Roma, assim como o Napoli em quarto com 43 pontos. A Juventus encosta em quinto com 42 e o surpreendente Como vem na sexta colocação com 40. Para fechar nosso giro de resultados pela Europa, Casa Pia e Aves ficarem 3-3 na rodada do Campeonato Português. Moreirense e Santa Clara 1-0 para o Moreirense. O Sporting venceu o Arouca fora de casa por 2-1. O Estoril venceu o Vitória de Guimarães por 4-2. O Nacional da Ilha da Madeira goleou o Rio Ave por 4-0. E o Famalicão goleou o Tondela por 3-0. Benfica, mais uma goleada para cima do Estrela da Amadora por 4-0. E o Braga também goleou por 5-0 o Alverca. O Porto ainda joga nesta segunda-feira. Classificação parcial tem o Porto na liderança com 52 pontos, seguidos pelo Sporting com 48. O Benfica vem na terceira colocação com 45 e o Braga na quarta colocação com 33. Esse foi os nossos resultados do fim de semana, com muitos jogos para você. Uma breve pausa, próximo bloco vamos falar um pouquinho do calendário brasileiro e o início do Brasileirão. Até já já. Nas Ondas de Sampa, uma rádio com a cara do Brasil e o mundo. Segundo bloco do Nas Ondas do Esporte, vamos comentar um pouquinho sobre as mudanças do calendário brasileiro para esse ano. Vocês devem ter ouvido falar aí muito nos últimos programas que
tem que tomar cuidado com o campeonato estadual, fica de olho, senão vai se complicar. E por que isso está acontecendo, né? Algumas das mudanças ali que o Samir Chowdhury, o presidente eleito aí da CBF no ano passado, já trouxe para o campeonato, para o futebol brasileiro, na verdade, foi algumas adequações no calendário. E uma delas, a que mais movimentou assim e acabou gerando polêmica para alguns clubes e algumas federações, foi a redução das datas dos estaduais. Então, de 16 datas que haviam disponíveis para jogos dos campeonatos estaduais, foram reduzidos para 11, o que fez com que os campeonatos adaptassem os formatos para que pudessem contemplar as datas devidamente. Com isso, os campeonatos passaram a ficar muito mais disputados e vocês já vão vendo que clubes como Flamengo, São Paulo, Cruzeiro já vão se complicando porque às vezes possuem alguns tropeços no começo do campeonato por escalações alternativas e isso vai pesar com certeza para decorrer da competição. Além dessas mudanças que aconteceram da redução dos campeonatos estaduais, a gente teve mudanças considerando os outros campeonatos pelo ano, além da inserção de um novo campeonato. Então eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essas datas. Vamos lá. Começando pelos campeonatos estaduais, a gente já está vivendo eles, então de 6 de janeiro a 8 de março, que eles acontecem e finaliza os últimos campeonatos estaduais ali em 8 de março. Essa é a primeira data que temos. Depois, Copa do Nordeste vai ser de 25 de março a 7 de junho. Copa do Nordeste é um campeonato que a gente já conhece, já está consolidado. Assim como a Copa Verde, que vai acontecer no mesmo período, 25 de março a 7 de junho. Copa Verde já voltada ali para os times do Centro-Oeste e do Norte. Mas a gente vai ter aí a Copa Sul-Sudeste esse ano, que também vai ser no mesmo período da Copa do Nordeste e da Copa Verde, 25 de março a 7 de junho. O que é a Copa Sul-Sudeste? Os times que fazem parte das federações do Sul e Sudeste e não tiverem sido classificados para os campeonatos continentais, que são a Libertadores e a Sul-Americana, vão participar da Copa Sul-Sudeste. Então, esses times vão disputar esse novo campeonato. Quem for campeão já tem vaga garantida na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Além, é claro, de ocupar calendário de clubes que a gente sabe que não tem um calendário ali concorrido no meio do ano. Então vai fortalecer o futebol de alguns clubes. Isso vai ser bacana. Copa do Brasil vai ser de 18 de fevereiro a 6 de dezembro. E a diferença é que agora a Copa do Brasil vai ter final um jogo único. A primeira vez aí, na verdade, retomando alguns formatos, vai ser importante que vai ser a decisão em jogo único e os clubes da Série A vão estrear somente na quinta fase. Então vai ter aí uma redução de datas também no calendário para os clubes da Série A que disputam a Copa do Brasil. Beleza? Campeonato Brasileiro, a Série A vai começar já dia 28 de janeiro, mais conhecido como a quarta-feira dessa próxima semana, e vai até o dia 2 de dezembro. Série B, 21 de março a 28 de novembro. Série C, 5 de abril a 25 de outubro. E a Série D, 5 de abril a 13 de setembro. Ah, mas por que tanta mudança? Além de algumas adequações do calendário visando ali algumas a mais competitividade de alguns campeonatos, a Copa do Mundo esse ano consequentemente impacta. O Campeonato Brasileiro aí vai ficar parado praticamente 2 meses por conta da Copa do Mundo, que vai ter a sua pausa ali entre junho e julho. Então, por conta disso, foi necessária essa adequação de antecipação do Campeonato Brasileiro e, por consequência, a redução dos campeonatos estaduais para isso. Só para fechar, considerando aí os campeonatos continentais, a Libertadores é de 18 de fevereiro a 28 de novembro, a Sul-Americana de 8 de abril a 21 de novembro e a Recopa Sul-Americana 18 e 25 de fevereiro. A Supercopa do Brasil, que agora é a Supercopa Rei, vai ser agora dia 1º de fevereiro, próximo domingo. Beleza? E só para lembrar, é sempre importante, a Copa do Mundo acontece de 11 de junho a 19 de julho. Isso fica sendo o calendário do futebol brasileiro para o ano de 2026, beleza?
Falando em Campeonato Brasileiro, já vamos antecipar aqui qual vai ser a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Começa na quarta-feira com Atlético Mineiro e Palmeiras, Coritiba e Bragantino, Internacional e Atlético Paranaense, Vitória e Remo, Fluminense e Grêmio, Chapecoense e Santos, Corinthians e Bahia, São Paulo e Flamengo. Na quinta, Mirassol e Vasco, Botafogo e Cruzeiro. A gente está acostumado a ver o Campeonato Brasileiro lá para março, abril. Se prepara, janeirão já com o Campeonato Brasileiro. Essas mudanças aí do nosso calendário que vão dar uma movimentada no futebol nesse ano, mas por bom motivo. Copa do Mundo está aí. Falar em Copa do Mundo, fica para o próximo bloco que tem informações da Copa do Mundo Feminino. Não sai daí, vamos para o nosso último bloco do Nas Ondas do Esporte. Valeu! Nas Ondas de Sampa, uma rádio com a cara do Brasil e o mundo. Último bloco do Nas Ondas do Esporte, terceiro último bloco, vocês já estão acostumados que é o bloco que a gente normalmente já traz algumas notícias mais pontuais. E dessa vez a notícia é totalmente vinculada ao futebol feminino. Primeira delas é que nesse final de semana teve um evento em Copacabana, mais especificamente no domingo, para anunciar a marca da Copa do Mundo Feminina. Lembrando que a próxima Copa do Mundo ela acontece em 2027, a Copa do Mundo Feminina, entre 24 de junho e 25 de julho e será no Brasil, em 8 capitais do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre. O Brasil busca aí seu primeiro troféu e, por sediar a competição, não vai disputar eliminatórias e já está classificada. Vamos aí torcer para o nosso Brasil no ano que vem aqui nas nossas terras, né? Vamos ver se a gente consegue o primeiro título. Só para passar para vocês um panorama sobre Copa do Mundo Feminina, vai ser a 10ª edição desse evento. O Brasil é em busca do seu primeiro título. Até então, nós temos os Estados Unidos, que já é tetra, 4 títulos para as americanas. A Alemanha é bicampeã. Noruega, Japão e Espanha têm um título cada uma. O Brasil teve o seu melhor resultado, um vice-campeonato em 2007, que perdemos a final para a Alemanha por 2-0. Ainda no futebol feminino, a gente vai ter nesta semana o Mundial Feminino, ou Copa dos Campeões Feminina. Que é isso, né? A primeira edição desse evento ela vai acontecer em Londres e vai juntar, assim como acontece no formato clássico do Mundial masculino que nós já estamos acostumados, os campeões de cada federação vão disputar esse campeonato. Formato de semifinal, jogo único, final também jogo único. Os jogos serão na quarta-feira, dia 28, o Gotham FC, campeão ali da CONCACAF, representante dos Estados Unidos, enfrenta o Corinthians, campeão da Libertadores, representando aí o Brasil. A outra semifinal é o Arsenal, da Inglaterra, campeão da Champions League, enfrenta o Asfar, do Marrocos, campeão da África. Vencedor de cada semifinal se enfrenta numa final no dia 1º de fevereiro, no domingo, e também tem disputa do terceiro lugar no mesmo dia. Beleza? Então, bora colocar aí nossa torcida para o Corinthians representando o Brasil na primeira edição do Mundial Feminino. Beleza? Essas foram as notícias e informações do Nas Ondas do Esporte desta edição. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelos seus comentários. Eu conto muito com a participação de vocês para os próximos programas. E lembrando, siga nossas redes sociais no @Nas Ondas de Sampa, siga a gente no Spotify e no YouTube para acompanhar o programa que sempre vai estar lá disponível para você ouvir quando e onde quiser. E se você quiser ter aqui o seu anúncio Nas Ondas de Esporte ou na rádio Nas Ondas de Sampa, entre em contato com a gente no WhatsApp 11 9 1704 8982, repetindo 11 9 1704 8982, ou envie um e-mail nasondasdesampa@gmail.com. Vai ser um prazer receber a sua mensagem e você fazer parte desse projeto tão especial pra gente.
tá bom? Voltamos então na sexta-feira com já a primeira rodada do Brasileirão concluída e mais informações do esporte pelo mundo para vocês. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu! Nas ondas de Sampa, uma rádio com a cara do Brasil e o mundo